Olá, seja bem-vindo ao canal Vai Meu! Esse vídeo é para você que, assim como nós, estava com preguiça de acompanhar essa edição da Fazenda 16. Agora que começaram a acontecer algumas coisas mais interessantes, você quer se inteirar para começar a acompanhar. Então vem com a gente que eu vou fazer um resumão de todos os acontecimentos, inclusive dessa última semana, que houve acusação de agressão, desistências, formação da roça e resultado da prova do fazendeiro. Vem comigo que eu te faço um resumão de tudo para você ficar por dentro de tudo que tá rolando na Fazenda. Eis que de uns 4 dias pra cá, parece que a Fazenda 16 está dando uma guinada e a gente encontrou, então, motivação e interesse de poder comentar com vocês para trazer coisas relevantes também, não ficar só chovendo no molhado. Eu vou fazer um resumão aqui dos últimos acontecimentos. No começo da Fazenda, juntou-se um grupão contra um pequeno grupo de pessoas. Nesse pequeno grupo de pessoas estava o Zelov. Esse grupão oprimiu esse pequeno grupo de pessoas, principalmente o Zelov, que levou aí muitos votos e acabou indo para a roça. O Zelov voltou, foi se fortalecendo no jogo. Aquele grupão opressor acabou se desfazendo e agora a situação se inverteu. Agora o grupão é comandado pelo Zelov e o grupinho é comandado pelo ex-comandante do grupão, que é o Sasha. E atualmente, esse grupão está oprimindo o grupinho. Ou seja, o mesmo enredo está se denotando, porém de forma invertida. É bem cansativo acompanhar a seletividade das pessoas, porque quando eram elas eram oprimidas por um grupão. E agora, quando elas estão no grupão, elas passam o dia provocando as outras pessoas, os integrantes do grupinho. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Nós somos fãs do reality e não de alguém em específico. Então, nós não temos nenhuma torcida. Estou narrando fatos que, no início do jogo, o Zelov estava despontando como muitíssimo favorito, até que agora ele vem caindo. Ainda tem muita torcida para ele. Eu confesso que no início do jogo eu estava gostando muito do jogo dele e agora eu estou achando o jogo dele cansativo, porque é muito grito, muito xingamento o tempo inteiro, ameaças de ir para cima, necessidade de ficar segurando ele. Confesso que tem até alguns gatilhos aí nessas brigas e eu mesma tenho evitado ficar assistindo demais essas brigas que o Zelov chega quase às vias de fato. Então, o fato é, Zelov hoje está caindo um pouco no favoritismo e Sasha está despontando um pouco mais. Esse é o cenário atual. Pode ser que nas próximas semanas isso se modifique. O interessante é acompanhar, de repente, um possível tombo de um desses dois favoritos. O jogo fica muito chato quando desde o início já tem assim um favorito absoluto. E eu confesso que eu gostaria de estar assistindo um jogo com mais candidatos a favoritismo. Mas o que hoje temos é Zelov e Sasha. Eu não vou me alongar descrevendo as brigas, eu vou apenas falar de uma briga em específico, que foi onde houve a acusação de agressão da Fernanda Campos contra o Sacha Barley. Teve um quiprocó danado, uma briga generalizada, e aí, como a gente assiste no reality, e que pra mim é bastante angustiante, é ver a quantidade de pessoas se colocando ali no meio pra segurar uma pessoa que tá mais descontrolada, e eu fico sempre esperando o pior. Uma mulher levar uma cotovelada, eu sinceramente, eu não entendo, porque as mulheres insistem em ficar segurando homens que têm uma força muito superior a delas, e elas realmente correm risco de ter um machucado mais grave. Houve uma possibilidade ali de o Sasha ter empurrado a Fernanda, ela levantou essa questão, foi trazido um vídeo, elas estavam assim, a Fernanda e Babi, que disse que havia visto até então, elas estavam afirmando com muita segurança, categoricamente, de que ele havia cometido uma agressão. Então, eu esperei alguns dias, porque isso na verdade aconteceu no fim de semana, e só foi ser trazido à tona praticamente na segunda-feira. E ontem teve mais uma observação da Adriana Galisteu que eu já vou entrar em detalhes. Então levou-se algum tempo aí para a gente ver a possibilidade de realmente essa agressão ter acontecido, porque só tinha um ângulo do vídeo. Naquele ângulo, não parecia que o Sasha havia empurrado a Fernanda. É que fica todo mundo ali no meio
Ele foi descer um degrau e acabou que ela acabou trombando nela, né? Não propositalmente. E ela reagiu, também acredito que não propositalmente. E ela sim deu um empurrão no Sasha e em algum momento a camiseta dele até dá uma enrugada, porque ela coloca a mão no peito dele. Você pode verificar pelos prints. Como elas estavam afirmando muito categoricamente, eu achei prudente esperar para ver se iriam aparecer outros ângulos, porque de repente numa câmera não aparece, mas em outras aparecem. Porém, a Record só trouxe um ângulo. De qualquer forma, a gente acabou tendo certeza por conta do comportamento da Fernanda aqui fora. Mas aqui fora, como assim? Bom, ela solicitou a expulsão do Sasha, a expulsão não aconteceu, porque a produção não julgou que haveria motivo para a expulsão. Se houvesse motivo para a expulsão do Sasha, haveria também motivo para a expulsão da Fernanda, porque foi ali, né? Eu acho até que a questão da Fernanda foi um pouco mais forte do que a do Sasha. Quando ela viu que realmente não houve expulsão, ela ficou revoltada, resolveu bater o sino, veio embora. Junto com isso, o Zack, que também saiu do jogo, acabou nesse momento batendo o sino, porque ele afirmou que ele estava com medo de cometer uma agressão no jogo e ser expulso e isso prejudicar a carreira dele aqui fora, enfim. Aqui fora, a Fernanda já fez diversos stories, já fez vídeos e em nenhum momento ela volta a tocar no assunto da agressão e dizer, como ela estava dizendo lá dentro, que ela faria um BO, que ela entraria com um processo, enfim, ela não tocou mais nesse assunto. Toda aquela certeza parece que se dissolveu. Eu estava esperando que ela saísse e realmente fizesse o que ela disse que ia fazer lá dentro. E que inclusive as amigas dela que ficaram lá compraram essa narrativa. Essa narrativa é uma das que está prejudicando o jogo do Zé Love, prejudicando o jogo da Babi, que eram pessoas importantes ali, continuam sendo, claro, mas o enredo deles está sendo prejudicado por conta de eles acreditarem cegamente nessa narrativa. A Fernanda já fez stories para divulgar o OnlyFans dela, ela já fez stories para falar genericamente sobre a saída dela, e quando ela escreveu um texto sobre isso, ela diz que a desistência dela foi por motivos variados e porque ela não estava mais aguentando as brigas e que aquilo estava fazendo mal para ela. Em nenhum momento ela mostra um BO que ela fez contra o Sasha ou uma nota de escritório de advocacia. Então aqui a gente pode perceber, não estamos aqui como juízes, mas nesse jogo a gente tem que tentar julgar o que a gente acha que é o que não é. Então até o momento, o que me parece é que essa acusação de agressão foi exagerada. Senão ela estaria sustentando essa narrativa até agora. Bom, acho que já nos estendemos muito. Vou partir para os acontecimentos da formação da roça dessa terça-feira. O fazendeiro Gilson indicou o Yuri, as brigas de sempre, enfim, né? Sempre as mesmas justificativas. O Zelov ganhou a prova de fogo, então ele escolheu o poder branco e deu o poder laranja para o Sidney. O poder laranja era: hoje não terá, resta um, você selecionar 3 pessoas e o fazendeiro tem que escolher uma delas para sentar no banquinho da formação da roça. Na baia estavam Albert, Camila, Luana e Fernando. O grupão acabou dividindo votos entre Gui e Sasha, sempre com as mesmas narrativas de todas as semanas anteriores. O Sasha é agressivo, o Sasha é isso. O Sasha não é santo, só que ele encontrou uma forma de provocar que é menos letal, menos perigosa, no sentido de chegar às vias de fato, né? Ele não perde as estribeiras, ele dá sim umas provocadas, o que não é proibido no jogo, mas aí o outro lado tem uma reação extremamente desproporcional. Então fica realmente tedioso acompanhar um monte de gente julgando o Sasha por ele ter gritado com uma pessoa, enquanto o Zelov quase parte para cima de uma mulher. Ele chegou a ofender muito a Luana vem tendo algumas crises aí, não tá sendo fácil porque eles estão realmente excluídos e o grupal não consegue enxergar essa coisa acontecendo na cara deles. Eu fico até me questionando se realmente existe algum efeito do confinamento que faz com que as pessoas não consigam enxergar outras perspectivas, porque existe uma certeza muito grande, né, de que eles estão fazendo o correto, de que eles estão fazendo certo. Sobre os votos contra
contra o Sasha, eu gostaria de comentar apenas alguns que se destacaram na vergonha alheia. O dia de ontem fez com que as minhas definições de vergonha alheia fossem atualizadas. A Camila, no momento em que ela foi votar no Sasha, ela fez todo um teatro, enfim, fingiu que estava chorando, que estava limpando lágrima, começou a falar de uma forma infantilizada, num tom mais baixo, enfim. A única palavra que eu consigo definir é patético. Algumas pessoas levaram a sério e outras pessoas entenderam que foi um deboche, porque depois da votação ela disse que aquilo foi um deboche sobre a situação da Luana. Que situação da Luana? A Luana teve uma crise de ansiedade durante a formação da roça. Algumas pessoas disseram que ela forçou, outras pessoas disseram que não. Eu prefiro acreditar, porque essas questões de saúde mental são muito delicadas e não cabe a ninguém questionar se a pessoa estava sentindo aquilo ou não. Importante também dizer que a Adriane Galisteu notou que a Luana estava passando mal. Foi a Adriane Galisteu quem perguntou: Luana, eu tô vendo que você está passando mal. Enfim, ela foi para atendimento médico e voltou rápido, a tempo de ela participar da formação da roça e até ocupar o último banquinho. Independentemente se a votação da Camila foi um deboche ou um teatro para coitadismo e vitimismo, é muito triste porque é um esvaziamento de pauta importantíssimo, e debochar de uma pessoa que tem uma questão de saúde mental, enquanto a própria Camila diz que tomava remédios para crises de ansiedade. É muito triste você passar por uma situação em que você acha que você sofreu demais e você vê uma pessoa passando pela mesma coisa e dizer que ela tá forçando. Se a Luana estava forçando, aí isso é um problema dela, ela será julgada em algum momento. Eu prefiro acreditar sempre na pessoa que está dizendo. A votação do Sidney Sampaio também foi patética. Durante a semana, ele vem provocando o Sasha já há alguns dias. Ele senta, assim, muito colado no Sasha, fica encarando ele, falando ofensas baixinho no ouvido dele e tal, tentando fazer mesmo com que o Sasha se descontrole. Essas provocações estão totalmente descabidas. Em uma dessas provocações, o Sasha estava comendo um pão com requeijão lá fora, e aí o Sidney começou a provocá-lo, e aí ele cruzou a varanda, foi até o Sasha, sentou do lado do Sasha. O Sasha estava passando requeijão, ele enfiou o dedo no requeijão do Sasha e lambeu. Dizem eles lá dentro que ele lambeu e colocou o dedo de novo. Isso a gente não consegue ter certeza pelo vídeo. Isso foi uma provocação. No momento da votação do Sidney, ele colocou que o Sasha se achava o dono do requeijão e que aí o Sidney estava com vontade de comer o requeijão. Completamente delusional essa explicação. Inaceitável. É subestimar a inteligência do público, sabe? O Sidney era um jogador que eu estava gostando no começo, ele estava parecendo bem sensato, eu estava admirando o Sidney e de umas semanas pra cá, assim, isso tá realmente degringolando. E aí ele disse que ele estava com vontade de comer o requeijão e por isso ele enfiou o dedo, porque não havia nenhuma colher ou faca disponível ali no momento. Nós sabemos que não foi isso, né, Sidney? Nós sabemos que foi uma provocação. Acho que nós te respeitaríamos mais se você tivesse, de fato, assumido e falado: fiz isso para provocar mesmo. Agora, essa explicação, assim, foi ridícula. Você tem capacidade intelectual de trazer argumentos muito mais sensatos, nós vimos no começo do jogo, e realmente você está se perdendo, o que é uma pena. E por falar em vergonha alheia, aí a gente vai trazer a questão da Vanessa. Mesmo após a Adriane Galisteu entrar no telão da casa e dizer que não houve agressão, que é uma equipe de 400 pessoas fazendo, trabalhando no reality, que tudo isso havia sido minuciosamente examinado pela produção, pela direção. Não adiantou a Adriane Galisteu entrar nisso. Bom, a Fernanda acabou desistindo, A minha opinião pessoal, e aí é uma suposição apenas minha, tá? E de algumas pessoas que eu acompanho vendo os comentários, A Fernanda viu que realmente aquela narrativa não ia colar,
e ela ficou com vergonha de continuar e ser desmascarada. Só que as amigas dela ficaram acreditando ainda nessa agressão e afirmando categoricamente e várias vezes ao dia que a agressão havia acontecido, de que a produção e a direção estava sendo negligente, estavam vendo coisas revoltadas, dizendo que quando estivessem aqui fora, elas iam tomar as providências. A Babi, ela dá 100% de certeza de que essa agressão aconteceu. Inclusive, até ontem, ela estava dizendo que ela tinha visto com os próprios olhos. A Vanessa não viu absolutamente nada e acreditou na narrativa da Fernanda e da Babi. No momento em que ela foi votar, ela votou no Sacha e aí ela trouxe a justificativa dela, dizendo que ela estava votando nele porque ele havia agredido a amiga dela e que há muitas mulheres que são agredidas aqui fora e que não têm voz, blá, 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 mais um esvaziamento de pauta. Nesse momento, a Adriana Galisteu interviu, interrompeu a fala da Vanessa, disse de forma resumida que havia muitas pessoas da equipe, da produção, da direção, milhões de pessoas do público assistindo e que elas estavam descredibilizando o programa e a visão do público, porque é fato que quando acontece alguma coisa que o público entende que é uma agressão, isso acaba gerando um movimento na internet que acaba obrigando a Record a agir. E dessa vez não teve. De fato, o público entendeu, pelo menos a maior parte, que não houve uma agressão. Então a Galisteu teve que intervir, porque esse enredo não parava, essas acusações não paravam o dia todo, ela interviu, foi um pito, assim, a Galisteu dava pra perceber que de fato ela estava com a voz trêmula, ela estava nervosa, ela também parece de saco cheio dessa história. E aí, após esse pito da Vanessa, nenhuma das outras garotas que votaram no Sacha usaram essa narrativa, porque, afinal de contas, ela havia sido totalmente derrubada ali naquele momento. E eu já vou voltar nesse assunto para falar só mais um detalhe. Mas para concluir, o Sacha puxou a Camila da baia e o Sidney, no poder laranja, ele colocou a Luana, o Gui e a Vanessa. As 3 opções que seria para o fazendeiro Gilson escolher qual dos 3 que iam para a roça. Ele escolheu a Luana, então a Luana sentou no quarto banquinho e vetou a Camila da prova. Ou seja, Sacha, Yuri e Luana irão fazer a prova do fazendeiro dessa quarta-feira e a Camila já está direto na roça. Após a votação, foram os momentos de maior entretenimento que a Fazenda 16 teve até agora. Nós estamos, se não me engano, na 7ª semana de programa e não havia tido uma madrugada tão interessante quanto essa. Por quê? Tiveram várias brigas paralelas e aí com um pouco menos de cálculo em ficar vivendo aquelas mesmas narrativas. Algumas pessoas realmente saíram do controle ali. A Luana causou algumas punições. Após a formação da roça, a Babi e a Vanessa conversaram. A Vanessa disse pra ela, olha, eu falei aquilo como uma prova de amizade, confiando no que o que você me disse era verdade. Aí nesse momento a Babi começou a mudar um pouco o discurso dela, dizendo que a Fernanda não mentiria isso pra ela. Mas até antes disso, ela estava dizendo que ela viu. Inclusive, ela fez o gesto do empurrão do Sacha, totalmente exagerado. A gente não viu isso naquele vídeo. Eu realmente esperava ver o vídeo de outro ângulo demonstrando isso, mas esse vídeo não apareceu e a Fernanda não deu continuidade às acusações aqui fora. Então, a Babi continuou falando sobre essa questão da agressão, passou a madrugada dizendo, quando a gente sair, a gente vai ver, eu tenho certeza que aconteceu, a produção está sendo negligente, quando a gente sair, vocês vão me dar razão. Pelo jeito, o pito da Adriana Galisteu não adiantou com a Babi. Eu, sinceramente, não aguento mais ouvir desse assunto. Tá complicado. Espero que ela mude a narrativa dela, porque a Babi é uma jogadora que tem talento, mas ela tá se anulando pra poder estar ali junto daquele grupo e ficar contra o outro, enquanto ela poderia ter um jogo dela. E aí, a Luana foi bastante provocada ali pelo Zelov. Zelov não para, né? Ele não para de xingar, de gritar. E aí, a Luana, dessa vez, ela tentou reagir, falando que a cada vez que ela se sentisse ofendida, ela ia causar uma punição, o que é uma escolha complicada, né? Mas ali, estando ali, eu não consigo julgar, porque eu não sei o que eu faria no lugar dela. Acho que possivelmente eu já teria batido o sino e vindo embora. Com tanta gente assim contra mim, eu ia me sentir realmente muito acuada. Então, ela começou a fazer coisas, porque como ela tava na baia, ela ligou o chuveiro da sede ali, lavou o pé, porque eles não podem usar
limpar o chuveiro da sede quando estão na baia. Depois ela tirou o microfone. Depois ela desceu as escadas e foi para a área dos animais com a garrafinha de água, o que não é permitido. E aí eles levaram uma punição de ficar sem café e ovo até sexta-feira. No meio disso tudo, o senhor Alberto chegou para Luana, assim, meio que do nada, assim, questionando ela por que ela havia generalizado, falando que ela estava se sentindo oprimida pelo grupão, que ele não tinha nada a ver com isso. Engraçado que o senhor Albert, quando convém, ele é do grupo. Ele acha que ele consegue enganar as pessoas, o público. Tava falando de uma forma bem ríspida com a Luana, de uma forma opressora, sim, apontando o dedo, falando alto, enfim, chegando realmente batendo de frente com ela. E aí agora o senhor Albert descambou para a raivinha pessoal dele e começou a tirar sarro da Luana de uma forma bem problemática. Aquele lord inglês do Albert, que acha um absurdo falar a palavra Lucifer, abaixou as calças, enfiou a cueca dele ali no orifício dele e ficou desfilando, imitando a Luana, como se ele chegasse perto do que é aquela maravilha daquela mulher. Ele ficou imitando a Luana andando de fio dental pela casa. Ele imitou o sotaque da Luana, dizendo que vendia cuecas e tal. Não vou imitar aqui o sotaque, porque eu não vou reproduzir essa coisa grotesca. Enfim, hipersexualizando a imagem da moça e tal. Isso tá repercutindo muito mal aqui fora. Inclusive, assim, essa madrugada, muitos integrantes do grupão, os ADMs limitaram os comentários no Instagram, porque o negócio está pesado. O Instagram está em peso contra o grupão, já no Twitter tem mais pessoas que torcem para o grupão. Aquele grupo que inclusive tinha a Flora, que estava falando que o Sasha tinha julgado a Luana por fazer desfile de moda, estava ali gargalhando. Na cena, a Flora até coloca a almofada na cara para rir, vira a cabeça, enfim, ela tá realmente se deleitando ali com essa grande sacada do Sr. Albert. E aí, para fechar, só uma questão que veio à tona é que o início da briga da Luana com o Zelov no sábado aconteceu porque ela bateu na porta enquanto ele estava usando o banheiro, e aí ele não gostou, e aí ele teve uma reação extremamente desproporcional. Mais uma vez, essa questão da desproporcionalidade da força. E aí ele foi muito para cima dela, xingou muito, humilhou muito. E após a votação, a Luana estava conversando com a Babi, com a Flora, explicando que ela havia batido no banheiro porque ela estava menstruada e que ela havia sujado a roupa dela e ela precisava urgentemente entrar no banheiro para não piorar a situação. Depois disso, esse assunto foi levado para a Gisele, que inclusive para mim ela tem a medalha de honra de estragar a edição. Para mim a Gisele é uma das grandes culpadas, se não a maior culpada de essa edição estar completamente flopada por conta da quantidade de esvaziamento de pautas. A Gisele é uma advogada criminalista que imputa crimes de forma irresponsável às pessoas. Ela não consegue se frear, ela não consegue parar de fazer isso, ela não consegue calcular os riscos que ela corre e o que ela pode causar na vida das pessoas que ela está acusando injustamente. A verdade é que a Gisele parece estar presa no enredo do BBB 20, que naquele momento, aquela situação cabia aqueles comportamentos das mulheres. Hoje, o enredo é completamente outro, o reality é outro, o público que assiste também, enfim. Gisele, então, começou a questionar que a Luana não estava menstruada. Então, a Gisele, agora, ela é fiscal de menstruação também. Ela falou, não, a Luana não estava menstruada. Hoje eu reparei que ela estava sem calcinha. E aí, o Zelov estava junto aí nessa conversa. Ela foi levar para o Zelov, na verdade, né? Essa fofoca. E aí, o Zelov disse, realmente eu notei que ela estava sem calcinha hoje. A minha pergunta é, por que o senhor Zelov estava olhando se a moça estava com ou sem calcinha? Por que ele estava olhando para essa direção? Qual é o interesse dele de saber se a moça está com ou sem calcinha? Vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma reparada aí, porque o negócio tá ficando assim, feio pro Zelov e pro Albert, que ficam imitando ela, que na verdade só denota que eles reparam nela o tempo todo, né? Então, acho que isso é um pouco problemático aí, gente. Vocês têm que se tocar que vocês são casados, né? E que tem coisas que não cabe a vocês ficarem reparando se uma outra mulher tá com ou sem calcinha. Enfim, você tá olhando pra bunda dela por quê? Bom, e é isso. Esse é o maior vídeo do canal.
Eu não consegui falar menos, eu fiz um grande resumo do que vem sendo a Fazenda até agora. E para finalizar, eu vou te contar como foi a prova do fazendeiro e o resultado. A prova precisava de agilidade, pontaria e equilíbrio e foi dividida em duas fases. A primeira fase eram umas plaquinhas de propaganda da patrocinadora da prova, em que os peões cada um tinha uma cor que eles tinham que acertar, todas as plaquinhas daquela cor, e aí eles iriam para a segunda fase, que era um escorregador, bem a lá Silvio Santos topa tudo por dinheiro, só que, na verdade, eles tinham que equilibrar uma bandeja com 4 bolinhas que representavam aí mais ou menos a forma da Neosaldina. Foi bem difícil, porque eles, no começo, eles estavam perdendo todas as bolas. A Luana começou, assim, muito mal, porque ela estava perdendo todas as bolas. Quando ela chegava ali embaixo do escorregador, ela já não conseguia mais nenhuma bola, porque todas já haviam caído. A regra era de que você não podia encostar a bandeja em nenhuma parte do seu corpo, mas, sinceramente, todos os integrantes fizeram isso, e a Adriane Galisteu até deu algumas broncas na hora, mas eu não sei o que aconteceu depois, acho que ela cansou de ficar falando o tempo todo, e no final das contas, o que menos burlou ali as regras foi o Yuri, mas quem venceu foi a Luana. Foi uma virada, ela conseguiu, porque ela estava indo bem mal no começo, então a Luana venceu, é a nova fazendeira da semana, e a roça está entre Sasha, Yuri e Camila. Quem você quer que fique? Assim que sair o resultado dessa roça, eu volto para te contar. Não esqueça de dar seu curtir, não esqueça de compartilhar com um amigo, comentar. Ajude a gente a divulgar o canal. Muito obrigada, é só isso. Tchau, tchau!